Aqui no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Novas, para eu trazer mais uma aula para vocês hoje no nosso PET 4. Lembrando que semana passada nós tivemos um feriado municipal na nossa cidade, por isso que a gente não postou nenhuma atividade e hoje a gente está retomando as nossas aulas. Estamos na nossa semana 4 do PET 4 e aí eu queria pedir vocês aí do sexto ano, para não esquecerem de ir lá se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e também dar um like aí das nossas aulas, curtir as nossas aulas. É importante para que a gente acompanhe as nossas atividades durante esse percurso aí em relação à pandemia. Todo mundo estudando em casa, eu acredito que a gente vai estudar aí até janeiro, pelas recomendações que a Secretaria, a gente deve fazer as adaptações e voltar de uma forma a aula do retorno de forma segura, tá bom? Então vocês vão acompanhar por aqui todas as informações que a gente precisa. Hoje nós estamos postando a semana 4, então a semana 4 vai trazer aí para vocês o formulário de resposta das atividades e no final vocês conferem as respostas se vocês acertaram ou não, ok? Só ir lá em pontuação, não precisa da gente estar colocando algumas atividades, algumas respostas no grupo, tá ok? É importante vocês realizar a atividade e sim, compreender a matéria, porque nós estamos começando aí, vai começar dia 21 aí, de 19 a 21 de outubro, a gente vai falar daqui a pouco sobre as avaliações diagnósticas do sexto ao nono, tá ok? Então é importante que vocês compreendam a matéria para saber resolver as questões direitinho lá na hora que estiver realizando as atividades. Mas vocês vão aprender tudo aqui, vai ter questões de arte também, tá bom? Então vamos lá, né, galera? A gente vai trazer aqui para vocês, hoje, nós vamos falar sobre a questão do desenho, né? Então, a matéria hoje traz sobre o desenho. Aqui nós trouxemos um desenho, a questão do desenho cego, né? A gente fala, né, que a gente trabalha com o olho fechado aí, tenta imitar aquilo que você viu e tenta imitar com os traços aí. Então, sem muita preocupação com a delineação, a questão da estética, mas sim tentar aproximar o máximo do contorno, as cores, as formas, tá joia? Nós vamos falar sobre isso também. Então, o que nós estamos trazendo aqui hoje? Já falamos toda semana a arte abstrata, já falamos sobre o cubismo, o que é caricatura, e hoje é a técnica do desenho, de desenhar, né? Todo mundo, tem muitos alunos que gostam de fazer essa prática de desenhar, e eu admiro, isso é importante, aprecio muito os traços, os desenhos, né? Não existe desenho feio, gente. Todo desenho é bonito, né? Dependente do o que tem que contar é a técnica, a prática que foi empregada pelo criador, pelo desenhista, né? Não existe, tem os desenhistas, claro, que vivem de profissões, que têm essa apreciação pelo desenho, mas vocês são alunos, pratiquem o desenho, curtam o desenho, criem suas histórias em quadrinho com desenho, pode fazer qualquer tipo de linguagem, tá joia? Então a gente vai estar trabalhando isso aqui com vocês. Igual eu falei com vocês, nós estamos aqui com referente à arte visual, né? Nós vamos tratar esse tema aqui hoje, nós estamos trazendo a técnica do desenho. Então, técnica do desenho, igual falou, é uma técnica, né? Que dispõe de representar aqui, ó, as ideias concretas em um papel ou superfície, ok? Então, esse papel superfície significa, pode ser qualquer coisa que você desenhe, uma parede, pode ser um chão, um teto, pode ser um outro tipo de papel. Então, o que você desenha, onde você desenhar, né, as pessoas usam mais o papel, né? Então, para a prática da gente dispor os desenhos, né? Então, e ele difere da pintura e gravura, né? Da pintura e gravura, ele vai diferenciar aí desse modelo da pintura e da gravura, né? Então, a gente hoje está falando do lápis, galera. Pegar o lápis e fazer o desenho, né? No papel ou em qualquer superfície, tá bom? E para vocês entenderem essa questão. O que vai ter, qual vai ser as formas que vamos ter nos desenhos? Nós vamos ter linhas, pontos e formas, ok? Então esse aí já tem uma resposta da questão que vocês têm que resolver aí no apostila ou no caderno de vocês do PET, tá joia? Da semana 4. Vocês têm essa resposta, tem uma pergunta sobre isso lá, sobre a composição. O desenho envolve uma atitude, né? O desenhista, claro, porque ele vai tentar, em relação à realidade dele, vai tentar imitar ali, né?
ele pode tentar imitar, aí transformar ou recriar ou redirecionar as características aí dessa imitação, né? Ou imaginário, ou da memória, ou do questão cega, então do projetista. Então nós vamos falar sobre muito isso aí. E o desenho envolve, quando é um desenho, nós podemos ter dois tipos de formatos característicos do desenho. A bidimensionalidade, quando tem a largura e o comprimento, né? Uma tela de uma pintura, um desenho que você faz no papel, então ele é bidimensional, né? Mas ele também pode ter, nós chamamos, criado por Leonardo da Vinci, perspectiva, né? Você pode colocar profundidade no desenho, pode colocar lados, né, ângulos no desenho, então ele vai virar uma outra área chamada tridimensionalidade, que existe as três dimensões, né? A largura, a altura, né, e o comprimento aí, nessa questão aí, que envolve essa característica. Então, por isso que é preciso prestar atenção nessa questão de bidimensionalidade e tridimensionalidade. A gente tem que analisar se a imagem ela é só um plano só, né? Ela envolve um plano, ou se ela tem mais planos dentro da imagem do desenho, seja uma pintura, uma gravura. Então a gente vai perceber isso quando a gente monta, a gente consegue perceber quando usa a forma espacial, que é a tridimensionalidade, e a bidimensionalidade, que é a face, você só enxerga a frente, tá bom? Para vocês compreenderem um pouquinho disso aí. Né? O desenho tem sido uma manifestação estética, com certeza, galera, porque o desenho ele tem a questão de uma forma de expressão aí, de forma estética, né? Que a gente tenta buscar sempre aquela característica da perfeição, dos traços, questão. É uma linguagem expressiva para o homem desde a pré-história. Nós já falamos aqui em uma aula sobre o surgimento dessas questões, a questão da pré-história, né? Quando o homem retratou os primeiros desenhos na parede das cavernas, né? Então lá na pré-história, as artes rupestres, então, que retratava a questão lá da forma dos rituais, né? No homem daquela época, né? As formas eram formas ritualísticas, né? Estavam inseridas nesse contexto, então por isso que faz parte dessa questão. Então o artista, né? O pessoal, os homens da pré-história, eles buscavam representar o quê? A alma, né? O pensamento de expressão aí da forma de um ritual, né? Um ritual místico, né? A caça, né? Aos deuses, as primeiras crenças, formas religiosas que vão aparecendo. E aí nós temos o desenho como projeto, né? Então, quando a gente fala o desenho como projeto, nós estamos falando que o desenho pode ter uma idealização maior, né? Então, nós vamos chamar referir a um projeto, a um esboço, quando o desenho passa a ter esse sentido, né, dessas composições de elementos de uma obra. O que é isso? Quando a gente vai construir, por exemplo, uma casa, por exemplo, aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma composição voltada para linhas, formas tridimensionais, que a gente vai ter um esboço, né? A gente chama muito esboço também de croquis, viu, gente? Que é um desenho simples, mas que, por exemplo, assim, é um desenho para você direcionar você nesse contexto. Aí aparece essa questão do desenho como projeto. Um desenho, ele envolve um estudo, né, galera? Quando a pessoa quer ser um desenhista, ele tem que estudar, ele tem que praticar, às vezes fazer até estudos mais avançados em faculdades, essas questões. Não existe faculdade de design hoje, tudo essa questão, né? Então, por exemplo, assim, quando você estuda para engenharia, arquitetos, design, outras questões, você vai ter justamente essa questão. Então, para você aprender mais, você tem que investir. Se você quiser investir na área do desenho, você tem apreciação pelo desenho, nós temos que investir em quê? Cursos técnicos, né? Ou superiores. Então, ok? Faculdades, por exemplo, promove essa questão. São cursos direcionados à capacitação aí da questão da arte de desenhar. Então, por isso que um desenho mais sofisticado envolve esses profissionais aí que busca essa diversação no desenho das linhas, formas, para buscar técnicas de evolução na questão de representar obras, imagens que eles querem reproduzir, que sejam com mais características futurísticas. Então, assim, envolve um contexto muito maior. O desenho, quanto à forma, vai envolver dois tipos de desenhos, né? A gente vai compreender isso aqui,
porque todos os desenhos podem ser simples e complexos, né? Mas a característica de imitar sempre a questão da figuração, né? Pela figuração abstrata ou pela questão abstrata, né? Pela questão abstrata e pela questão de figuração. Então, nós identificamos essa questão que várias características estão ligadas aí a identificar um desenho pela duas categorias, né, que a gente vai falar aqui. Nós vamos estar identificando o desenho pela a questão da representação, né? Às vezes o desenho da representação figurativa, às vezes o desenho ele vai trazer algo que vai compreender ali o que está falando, né? Então o desenho traz uma imagem e vai retratar aquilo que está falando, né? Se eu quero retratar lá um objeto qualquer, uma pessoa, então ele vai trazer os traços da pessoa, o olho, cabelo, corpo, essa questão toda. E isso é figurativo, né? Que retrata aí a finalidade de representar a aparência da realidade, né? Então esse artista é tornar os objetos reconhecíveis. Isso aí é bem claro a aparência da realidade, né? A gente o figurativo mostra a realidade. Fala assim, nossa, esse desenho é figurativo, o desenho dá para entender tudo que está nele, né? Não precisa mais nada. E aí a gente traz essa característica, né? Aí envolve a questão da observação, ok? A memória ou de criação. Então, vai estar geralmente ligada a essa execução aí dos tipos de desenho que a gente vai estar falando daqui a pouco. E os desenhos abstratos é quando não há figuração. Aí fica bem claro, não há figuração, por quê? É porque ele foge das linhas orgânicas, né, as formas da natureza naturais, as formas naturais do objeto, e traça uma forma que envolve mais a questão geométrica. Envolve as composições de linha, plano, sólido, geométrico, envolve ali as linhas, as formas e as cores. Então, por isso que ele não retrata a imagem real. Ele retrata mais o lado imaginário, né, mais perceptivo do artista. Então, nós vamos ter alguns tipos de desenho. Vamos falar sobre desenho de observação, ok? Então, nós vamos falar sobre desenho de observação, nós vamos falar sobre desenho geométrico, desenho cego, né? Vamos falar também desenho de memória, desenho de criação, desenho de computador, desenho abstrato e o desenho projetivo, ok? Então, são os tipos de desenho que lá numa questão que vocês vão realizar, vocês vão precisar dessas respostas aí para completar lá e descobrir qual os desenhos que você... Na hora que você fazer o seu desenho também, você vai ter que escolher um desses aqui para vocês, tá bom? Vocês vão ter que escolher um desses aqui para vocês fazer o desenho de vocês. Então, por isso tem que prestar muita atenção para escolher o desenho que melhor te agregue aí a situação da sua realidade, do seu contexto. Ele pode ser figurativo ou abstrato. Ok? Pode ser os dois nisso também, né? Pode ter traços abstrato e figurativo, mas essa característica para a gente poder entender cada um. Então, cada um cria a sua prática na hora que for resolver essa questão. Desenho de observação. Então, desenho de observação, a pessoa vai ter que observar um objeto e vai tentar ao máximo chegar na figuração desse objeto, né? Então, ele é um desenho figurativo. Ele envolve aí tanto a cor, a iluminação, essas características todas tem que estar sombra, sombreamento, o volume, então as nuances, né, que ali são as cores que vai estar compondo o objeto, né? O objeto ali é a proporção das partes, porque eu vou fazer um objeto tá lá, por exemplo, igual aqui, por exemplo, a gente vai mostrar aqui para vocês. Acompanha aqui, ó. Vamos dar algumas sugestões aqui, nós vamos falar daqui a pouquinho, só mostrar o desenho para vocês. O foco do desenhista está aqui, ó, tá vendo? Então, nós estamos aqui, ó. O foco do desenhista está aqui, ele focando, então ele está direcionado no objeto, que é o vaso, ok? Ele vai tentar representar no papel a questão do vaso. Então a proporção é o tamanho, olha o ponto de fuga dele, ó. Esse aqui é o ponto de fuga, tá vendo? Onde que ele tem o foco, o centro, o tamanho, onde que ele vai desenhar. Então isso é o desenho de observação. Então eu vou observar para mostrar o que? Aquele objeto no papel ou na superfície que eu estou referindo. Então, por isso é que é importante que o observador tenha um exercício que é
bem característico, né? O lugar, ou qualquer, ele vai tentar representar aquele momento ali, né? Que ele está observando. Qualquer lugar ou espaço, então ele vai tentar representar o máximo ali, ok? Para tentar buscar a qualidade do desenho e representar ali aquela modalidade que ele quer, ok? Aqui tem uma experiência aqui, ó, de uma observação. Feche um dos olhos e estique o braço, segurando o lápis e a régua em direção ao modelo. Tá vendo aí, ó? Então, estica o braço, né? O lápis ou a régua em direção. Deslize o dedo pelo lápis ou pela régua até encontrar uma das extremidades do objeto. Tá vendo? Você tem que observar o objeto e ver qual que é a extremidade, as partes do objeto. Ok? Trace uma reta horizontal e vertical, né? Com as medidas encontradas. Observe cada detalhe do objeto e tente reproduzi-lo com a maior precisão possível. Então, representar o objeto requer essa observação, né? De ter o olhar e saber que o papel ali é aquele esboço que você vai representar. O tamanho, que é a proporção, né? A proporção do tamanho do objeto, né? Que você está querendo representar. Isso aí é importantíssimo. Agora, o desenho geométrico é bem simples. Né? Ele vai trabalhar com composição e geometrização do tema escolhido. Então, ele vai transformar o objeto em forma geométrica. É muito usado aí nos movimentos cubistas. Né? Então, a gente falou aqui, ó, vou voltar só um minutinho aqui, só para a gente explicar para vocês, que o desenho de observação foi um desenho mais utilizado na época que não havia fotografia. Então, os artistas trabalhavam muito com observação. Leonardo da Vinci, aí construíam os grandes retratistas da época do Renascimento. Então, por causa da observação. Então, os artistas observavam lá o ângulo, a perspectiva, a tridimensionalidade, o lado, o sombreamento, essa questão toda. Então, essa época é marcada por essa questão do desenho de observação. As fotos eram tiradas por observação. Por isso que é importante explicar aqui para vocês, só para vocês entenderem. Então, você pode utilizar uma régua, né, que a geometria usa a régua, né, um compasso para criar figuras geométricas, né, dentro do desenho de você. Então, são os desenhos mais abstratos, que envolvem a geometria, linhas, pontos, né, planos, então diferença e questão. Então, são desenhos que usam muito essa questão da geometria, né? Vê aqui tem alguns exemplos, né? Olha, tá vendo? As formas geométricas, as casas, as ruas, esse espaço, muito utilizado aí no movimento cubista, né, que usa as formas geométricas, que nós já até falamos dele anteriormente, né, que usa as formas geométricas, tá vendo? Aí os retângulos, né, as bandeirinhas, tudo formas geométricas. Então vocês vão acompanhando aqui para vocês verem, olha os estádios de futebol, em oval, né, então o círculo, a superfície, a tridimensionalidade, toda essa característica aí representada. Olha que você vê aqui, ó, tá vendo? As formas geométricas estão aqui, igual o cilindro. Presta atenção no cilindro. O seu Cássio, quando o professor dá aula para vocês aí, né? O cilindro, olha para vocês verem. As formas que aparecem, os círculos, estão representadas aí nesses projetos, nesses desenhos geométricos. Ok? E o desenho cego envolve uma técnica, né? O desenho cego tem uma atividade que você está vendo aqui o desenho original, ok? E o desenho cego é que você vai tentar representar esse desenho que está aqui, olha como ele saiu aqui, então bem próximo daquilo que negócio, mas de uma forma que você vai vendar os olhos para você imaginar aí, ó, observando atentamente a imagem que você pretende fragar o desenho, olhar sem olhar para o papel. Você não vai tentar observar, não é desenho de observação, é desenho cego. Então você vai não olhar, olhou uma vez, não olhe mais e tenta representar o desenho que você, de forma ceguamente aí nessa questão. Desenho observado atentamente em seus traços. A técnica desfigura a imagem observada, né? Conservando a expressividade. O que é isso? As flores e as cores, as formas, dá para entender que é uma representação do outro. Não com todos os detalhes, mas com aproximada, né, galera? Então, é bem simples isso aí. Legal vocês fazerem isso também. Vocês podem recriar isso aí no desenho que vocês vão fazer no exercício lá. Aqui tem o desenho de memória, o desenho produzido, né, utilizando apenas imagens que estão guardadas na memória. Então você vai lembrar o passado, aquela coisa que você ia, suas famílias, essa questão toda.
Então, o desenho que você busca é aquilo que você já observou na sua memória, na sua vida, no contexto. Você vai tentar representar a ação ali naquela questão. Então, como você morava num lugar, você mudou, aí de repente, então você tem uma casa mais antiga, que você morava, construiu uma nova. Então, a memória de criança, quando você tem essa questão de sua família. Então, aí é os desenhos de memória. Muito tranquilo isso aqui. Então, ele é produzido utilizando a memória. O desenho de criação, né? Ele vai envolver o quê? Várias formas diferentes, recursos diferentes. Nós vamos envolver criação, porque aí entra bastante que a gente fala, o desenho de design, os design, né? Isso mesmo, a colagem, computação gráfica, o que deixa os traços, a sombra, né? A cor. Todo desenho criativo pode ser livre ou dirigido. O que é isso? Então, ele pode ser, você pode criar qualquer coisa ou de forma dirigida. Daí vem explicando o que é o livre e o que é o dirigido, né, galera? Então, aqui vocês vão estar atento a essa questão aqui, ó. Desenho livre é a modalidade, né? A modalidade de qual o artista escolhe o tema ou a forma que ele quer. E o desenho dirigido, né, é dado o tema e realizado o trabalho. Então, quando o professor dá o tema para vocês, vão realizar de forma dirigida, que é dessa forma. Quando é livre, você pode escolher qualquer tema e qualquer forma, tá joia? Então, desenho de computador já falou. Computador envolve programas de computador, né? Aí entra a qualidade técnica do artista. E os designers, os desenhistas, eles trabalham em cima de computação gráfica. Tem muitos desenhos hoje, muita gente ganha dinheiro produzindo essa forma de desenho, né? Nas gráficas, então de reproduzir várias formas de divulgação, questão da publicidade, questão de criar formas artísticas também, né? Então, um desenho gráfico muito utilizado. O desenho abstrato, como eu já falei, é que não tem figuração, né? Ele usa o quê? As formas e as cores para representar a relação que ele quer representar ali dos objetos. Então, tá mais que a gente fala, combina linhas e formas do mundo real, imaginário. Eu ia falar em real e imaginário, ok? Trabalha a questão do olhar do observador, porque está diretamente ligada às emoções do artista. Então ele está ligado à emoção do artista, que está representando aquele tema ali. Então a gente tem que estar por dentro ali com o nosso olhar abstrato, de entender um pouco aquela característica, usando aquelas cores e formas, simplesmente para representar os objetos. Isso aí é importantíssimo. E o projetivo, aí quando a gente fala o projetivo, nós já falamos desenho de projeto, envolve o quê? A figura tem 3 dimensões, altura, largura e profundidade, ok? Então, é como você pegar um armário aí de sua casa e olhar para ele e representar ele, a profundidade dele, a altura e a largura, né? Aí para você ver quanto que vai ter os ângulos, vai ter lá as formas que são, a gente enxerga de um lado, do outro, as formas e formando os ângulos, tá ok? Bem simples, muito utilizado aí, porque ele utiliza essa palavrinha mágica aqui, gente, a perspectiva que é criada lá por Leonardo da Vinci, tá ok? Esse aí é os desenhos de projeto, tá? É o que nós chamamos de ilusão de desenho, tem um volume, né? Quer dizer, existe a largura, a altura e a profundidade. Então esses desenhos são representados aí pela perspectiva, né? Usado muito na matemática, ó, você consegue ver os lados, ó, tá vendo? Olha o lado aqui, ó, o outro aqui. Isso aí é tridimensional, ok? Ó, a caixa de sapato, né? O paralelepípedo, ó, o sombreamento aqui, ó, tá vendo? Ó, a sombra. Então você consegue ver todos os lados. Então é como a gente diz, esses são os desenhos tridimensionais, ok? Profundidade, tridimensional, espacial. E agora o exercício, galera. Após a leitura desse, de acordo com o esquecimento do desenho, qual é a importância do desenho para a humanidade? O que é a humanidade? As pessoas, o mundo todo. O que é o desenho? Qual é essa importância? Escrevam para nós. O desenho é formado por composições, bem simples, tá logo no início da questão, vocês só vão marcar, ok? E aqui na próxima, com base no texto, conhecimento da afirmação, escreva os tipos de desenho que cada uma caracteriza desenho abaixo, tá vendo? Aí vocês vão retratar aí, ok? Vocês lá no formulário, vocês vão associar. E na 4, explique o desenho figurativo e o desenho abstrato, né? É só voltar lá no exercício e explicar.
Lá na questão também, no formulário, vocês vão associar. E por último, na 5, vocês vão fazer um desenho usando o tipo de desenho daqueles lá que nós estamos falando, projetivo, cego e outros mais, e dê um título para ele e coloca a data, tá ok? Lá no formulário vocês não vão enviar foto não, vocês simplesmente vão só dizer qual tipo de desenho que vocês escolheram e o título que vocês colocaram na questão, tá ok? E dizer que você realizou a atividade, tá bom? É isso. Aqui, aí você terminou a atividade do caderno na apostila, vem aqui no formulário e envia para mim, ó, formulário, ok? Vem cá, envia no formulário. É só acessar lá no grupo, vai ter o formulário também, separado, e para estar realizando. E aqui, galera, para a gente terminar, nós vamos falar para vocês o seguinte, que no dia, o sexto ao nono aí, ó, no dia 19 a 21, eles vão fazer avaliação diagnóstica. É uma questão de todas as matérias, de menos religião. Mas todos terão que fazer, ok? Façam com bastante atenção, não precisa correria nesses 3 dias, pode começar num dia, terminar no outro, mas tem que executar. Vai acessar aí, como é que eu vou fazer essa prova? Vou acessar lá o aplicativo Conexão Escola. Quem não baixou ainda tem que baixar. O aplicativo é esse aqui. Vai lá no Play Store e baixa o aplicativo para vocês estar colocando, tá ok? Olha aqui, ó. Atenção, nós vamos estar sempre avisando vocês, ó. Tá vendo? Conexão Escola lá, vão acessar, porque é lá que vocês vão acessar essa avaliação diagnóstica. É online, fazer online que é mais rápido o resultado, você vai saber do resultado imediato logo depois que você resolveu a prova e também vai criar um plano de ação porque as questões que você errou. Muita atenção aí, presta atenção, vai ser sobre os PET que vocês já fizeram. Então é muito importante que vocês voltem no nosso canal, assistam nossas aulas desse do PET 2, 3 e 4, tá bom? De arte aí para vocês fazerem a atividade aí da prova. Um abraço para vocês, bons estudos, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e receber as nossas notificações. Até a próxima aula.